Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E entre os destaques dessa edição você vai ver: morre a cantora Berenice Azambuja, um dos destaques da música tradicionalista nos últimos anos. E também você vai ver que dois jovens foram assassinados nesse feriado aqui em Erechim, no bairro Progresso. E também bombeiros atenderam um acidente lá em São José do Ouro e uma caminhonete capotou na RSC 480 em Barão de Cotegipe. Além disso, arremessos voltam a ser registrados e Brigada Militar prende envolvidos nos presídios de Erechim e Getúlio Vargas. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai, aqui pela TV Bom Dia. Imagens da nossa capital da amizade para você agora, temperatura na casa dos 16 graus. E nós já começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje, indo para o site jornalbomdia.com.br para falar para você que morreu a cantora tradicionalista Berenice Azambuja. Olha, faleceu na noite desta quinta-feira no Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, uma das maiores artistas do Rio Grande do Sul, Berenice Azambuja, aos 69 anos. Segundo familiares, a causa da morte foi uma parada cardíaca. A cantora esteve internada no Hospital Santo Antônio de Tapejara após ser diagnosticada com a Covid-19. No entanto, no início do mês de abril, ela recebeu alta. Berenice Azambuja nasceu em Porto Alegre no dia 21 de março de 1952. A cantora e compositora e instrumentista se destacou em 1980, quando lançou o álbum com a música É Disso Que o Velho Gosta e ficou conhecida mundialmente aí com este ritmo. Seguimos com outras informações para você agora da área da segurança pública. E olha, 2 jovens foram executados a tiros em Erechim na madrugada desta quinta-feira. Veja na reportagem. 2 jovens foram mortos a tiros em Erechim na madrugada desta quinta-feira. O crime aconteceu na rua João Guilhermo Fonseca, no bairro Progresso. Moradores ouviram disparos e chamaram a polícia. Ao chegar no local, os policiais encontraram Gabriel Santos dos Santos, de 21 anos, e Tiago Oliveira dos Santos, de 20 anos, já sem vida. Junto ao corpo de um dos jovens, foi encontrado um revólver calibre 38, com 3 cápsulas deflagradas e uma não deflagrada com tentativa de disparo. Após seguirem vestígios de sangue, os policiais encontraram a cerca de 100 metros do local, na rua Vitelmo Pasquato, o corpo do outro rapaz. Com as mortes, sobe para 18 o número de assassinatos registrados em Erechim no ano de 2021. Até o momento, a Polícia Civil ainda não prendeu nenhum envolvido nesses 2 crimes aí, né? Nenhum suspeito de ter participado nesses 2 crimes. O caso segue sendo investigado. E bombeiros voluntários lá de São José do Ouro atenderam também na madrugada deste feriado, desta quinta-feira, um acidente no bairro Distrito Industrial lá do município. Um veículo automóvel modelo Gol acabou saindo da pista. Os bombeiros voluntários de São José do Ouro foram acionados na madrugada desta quinta-feira para atender uma ocorrência de acidente de trânsito nas proximidades do bairro industrial do município. Chegando no local, por volta das 2h40 da manhã, constataram uma saída de pista de um VW Gol modelo antigo com placas padrão Mercosul, sem nenhum ocupante. Foi feita a sinalização do local para evitar novos acidentes. O caso foi registrado pela Brigada Militar. E uma caminhonete saiu da pista e capotou na RSC 480 em Barão de Cotegipe no início da manhã dessa quinta-feira. O motorista foi socorrido por populares. Veja. Um veículo capotou na manhã desta quinta-feira na RSC 480 entre Barão de Cotegipe e São Valentim. Populares que passavam pelo local do acidente e viram o veículo capotado pararam para prestar socorro, mas quando chegaram mais próximos, não encontraram os ocupantes da caminhonete modelo Ford Export com placas de Chapecó. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.
Vamos para o site agora do Jornal Bom Dia, porque uma delegada getuliense, a delegada Nadine, vai presidir o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Ela é a atual chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, a delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, que é natural de Getúlio Vargas, foi eleita por aclamação presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil para o biênio 2021 e 2023. A eleição aconteceu durante uma reunião extraordinária, realizada por videoconferência no início da última semana. A delegada Nadine é a segunda mulher a assumir a presidência do Conselho. Antes dela, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já contou aí com a chefe de polícia Marta Rocha, que havia presidido o Conselho lá em 2013. A reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br. E olha, o feriado foi de arremessos e prisões nos presídios de Getúlio Vargas e Erechim. Olha só, durante a tarde desta quarta-feira, aqui em Erechim, uma guarnição da Brigada Militar que efetuava o patrulhamento de rotina nas proximidades do presídio verificou um automóvel VW Gol que é conhecido aí pela prática de arremessos aí no pátio interno do presídio. Os policiais tentaram abordar este automóvel, porém o condutor fugiu em alta velocidade até ser abordado lá na Avenida Tiradentes. No veículo estavam aí um homem de 19 anos de idade e um menor de 16 anos. Em revista no interior do carro, os policiais encontraram 3 pacotes semelhantes aos que são arremessados aí no presídio. No interior destes pacotes foram encontrados 180 gramas de crack, 95 gramas de maconha e 41 gramas de cocaína, além de um aparelho celular e um carregador de celular. O maior de idade foi preso, ele e o menor foi apreendido. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante ao maior de idade, sendo o mesmo logo após encaminhado ao presídio aqui de Erechim. Já o menor foi aí entregue, liberado aos seus responsáveis. Durante a tarde de quinta-feira, por volta das 15h20, os policiais que trabalhavam no videomonitoramento perceberam o momento em que 2 indivíduos também efetuaram um arremesso de objetos em direção ao pátio interno do presídio. Após o fato, os mesmos tentaram fugir. Eles foram abordados pela Brigada Militar nas proximidades. 2 pacotes acabaram caindo no telhado da casa prisional. Eles continham aí 148 gramas de maconha, uma máquina de tatuagem, olha só, 3 aparelhos celulares e R$ 1.454 em dinheiro. Diante dos fatos, os homens de 23 e 24 anos foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram lavrados seus autos de prisão em flagrante. Logo após, eles foram ouvidos e levados ao presídio estadual aqui de Erechim. Tudo isso em Erechim. Em Getúlio Vargas, durante a tarde de quarta-feira, policiais que trabalhavam na guarda externa do presídio perceberam a presença de 2 indivíduos em atitude suspeita. Uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o local e abordou esses suspeitos. Em revista com eles, os policiais encontraram 2 pacotes aí que seriam arremessados na casa prisional. No interior dos pacotes haviam 134 gramas de maconha e 12 gramas de crack, além de 11 gramas de cocaína. Diante dos fatos, os homens de 28 e 43 anos de idade foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia e logo após levados ao presídio estadual de Getúlio Vargas, onde permanecem à disposição da Justiça. Ainda durante a tarde desta quinta-feira, quase na mesma hora aqui de Erechim, às 3 da tarde, os policiais que trabalhavam na guarda externa lá do presídio de Getúlio Vargas perceberam que o indivíduo havia efetuado arremessos em direção ao pátio interno. Logo após, ele fugiu, mas as guarnições conseguiram abordar. Um dos pacotes arremessados foi localizado, contendo no seu interior um aparelho celular e um carregador de celular. Diante dos fatos, o homem de 27 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e logo após ser ouvido, ele foi liberado. E olha, um homem foi preso nas últimas horas por tráfico de drogas lá no município de Cruzaltense. Olha só, uma cidade bem pequena aqui da nossa região. Durante a manhã desta quinta-feira, por volta das 11 horas da manhã, uma guarnição da Brigada Militar que fazia o patrulhamento de rotina na área central de Cruzaltense, avistou aí, lá na rua Sancho Toar, os policiais avistaram 2 indivíduos em atitude suspeita, em frente a uma casa que, segundo a Brigada Militar, seria conhecida como um ponto de tráfico de drogas.
Ao perceberem a presença dos policiais, os homens correram, tentando fugir, sendo abordado. Em revista pessoal, os mesmos foram encontrados com eles 21 pedras de crack e R$ 42 em espécie. Diante dos fatos, o homem foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após ao presídio, onde permanece à disposição da justiça. Isso mesmo, hein? Tráfico de drogas em Cruzaltense. Crack eles estavam traficando lá, né? Imagina só a situação do jeito que tá, né? Droga não é só aqui não que tem, viu? Vamos seguindo com outras informações. E olha, um caminhão tombou na RS 406 em Nonoai na manhã desta sexta-feira. O motorista do veículo não ficou ferido. De acordo com informações divulgadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao restaurante Chapão. Mais informações sobre o fato não foram ainda divulgadas. O trânsito deve ficar parcialmente bloqueado ao longo da tarde dessa quinta-feira para a retirada do veículo. Muda para cá agora, a gente vai falar para você que a Emater Ascar completou 66 anos de atividade nessa semana. Veja na reportagem. A Emater Ascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Um trabalho que busca a soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, disponibilizando políticas públicas, programas, projetos, ações e serviços do Estado. Emater Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. E ontem aconteceram as celebrações de Corpus Christi, aqui na região do Alto Uruguai. Várias igrejas fizeram celebrações durante todo o dia. Aqui em Erechim, a principal celebração do dia aconteceu no período da tarde. Ela saiu da Catedral São José e seguiu até o Seminário de Fátima. As celebrações religiosas de Corpus Christi neste ano foram transmitidas de forma online para evitar aglomerações devido à pandemia em Erechim. Mesmo assim, muitos fiéis foram até a Catedral São José e o Seminário de Fátima para acompanhar os tradicionais ritos do feriado santo. Neste ano, a procissão, que ocorria a pé, aconteceu de forma motorizada. Por volta das 3 da tarde, o bispo de Erechim, Dom Ademir Mazali, saiu da Catedral São José levando o Santíssimo Sacramento pelas ruas em uma caminhonete. A procissão seguiu até o Seminário de Fátima, onde aconteceu a bênção de veículos e os participantes puderam doar alimentos. E o governador Eduardo Leite enviou ontem pela manhã um recado à região de Erechim para falar sobre o alerta e o aumento de casos de Covid-19. Veja essa fala do governador. Tenho um recado para a população da região de Erechim com uma informação muito importante. O Gabinete de Crise de Gestão da Pandemia, reunido na tarde de quarta-feira, decidiu manter o alerta em função do quadro que se observa da pandemia na região de Erechim. Eu quero dividir com vocês as informações sobre essa região. Vocês podem observar aqui o gráfico na linha vermelha, a situação do Rio Grande do Sul, na linha azul, a situação da região que está acima em casos confirmados do estado, tendo uma incidência de 316 casos acumulados nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes, enquanto no Rio Grande do Sul são 236 para cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Portanto, 34% acima do quadro estadual. Além disso, na questão das UTIs, a gente está observando um aumento persistente das internações, dos internados em UTI por Covid e também
observamos 89,5% da taxa de ocupação dos leitos, quase 90%, de 57 leitos disponíveis na região, apenas 6 estão livres. Por isso, a região de Erechim está com este alerta mantido por este quadro que nós estamos observando e que requer o cuidado de todos. Nós reforçamos o nosso apelo para os gestores dos municípios da região para que sejam rigorosos na aplicação dos protocolos, fiscalizem e que a própria população esteja muito atenta, redobre os cuidados para que nós possamos, até atingir a imunização de parcela maior da nossa população, evitar a perda de vidas que são evitáveis, essas perdas. Por favor, todos cuidem de si mesmos, das suas famílias, dos que estão à sua volta. Precisamos de cada gaúcho cumprindo com a sua parte para salvar vidas e manter ao máximo a nossa economia girando com responsabilidade. E a cidade de Erechim receberá hoje cerca de 3.714 doses de imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer. Esses imunizantes devem seguir para a vacinação de professores, pessoas com comorbidades e também os presos. O governo do estado confirmou que nesta sexta-feira, dia 4 de junho, fará uma nova entrega de vacinas contra a Covid-19 para os municípios do Rio Grande do Sul. A cidade de Erechim receberá 3.714 doses de imunizante, sendo 3.360 da Oxford AstraZeneca e 354 da Pfizer. A orientação é que após a finalização das pessoas com comorbidades, as doses sejam aplicadas em professores, moradores de rua e profissionais do sistema penitenciário, além da população carcerária. E logo após, a sequência deve seguir de imunização da população de forma em geral, entre 59 e 18 anos. Muito bem. Olha, morreu na última quarta-feira o prefeito de Sananduva, vítima da Covid-19. Te liga. Morreu na noite desta quarta-feira, vítima da Covid-19 em Porto Alegre, o prefeito de Sananduva, Leomar José Foscarini, do Progressistas. Ele estava internado há mais de um mês em um hospital da capital, onde lutava contra a doença. Reeleito nas últimas eleições, ele estava em seu segundo mandato como prefeito de Sananduva. Além de chefe do executivo, Foscarini também foi presidente da AMUNOR, a Associação dos Municípios do Nordeste do Estado, em 2020. Além de político, ele também atuou como professor. Nossos sentimentos é a comunidade de Sananduva, a toda a região da AMUNOR, o prefeito que foi presidente daquela entidade no ano passado. Seguimos com outras informações e olha, vamos falar agora para você que quer tirar a carteira de motorista, viu? E o novo sistema de provas do CFC Salgado Filho vai ajudar aí as pessoas a acelerar esse processo. Veja como isso está acontecendo na reportagem. Tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a CNH, está mais fácil em Erechim. Isso porque o CFC Salgado Filho, que fica na região central da cidade, passou a contar com uma sala para a realização dos testes teóricos do Detran RS. As provas são realizadas no formato online e têm o resultado divulgado logo após a finalização do exame. O diretor de ensino do CFC explica que a iniciativa do exame digital foi desenvolvida como medida para auxiliar quem precisava do documento e viu as provas presenciais suspensas como medidas para evitar aglomerações. As provas teóricas anterior a esse projeto que o Detran lançou de realização de provas online se deu muito também em virtude da pandemia, porque nós ficamos praticamente 1 ano e meio com muita dificuldade em realização de prova escrita, porque como não podia ter aglomeração, a gente não podia pôr os candidatos, os alunos em sala de aula. E isso foi criando um passivo muito grande. Nesse período, o Detran desenvolveu esse projeto de realizar as provas online. Nós tivemos um projeto piloto, onde alguns CFCs iniciaram, foram em torno de 10 a 15 CFCs que iniciaram esse projeto piloto, deu certo e aí o Detran colocou para
para todos os CFCs. Em Erechim, o Salgado Filho oferece as provas online desde maio. Neste ambiente, com computadores modernos que receberam um sistema interligado com a base de dados do Detran para a realização das provas. Graças a essa novidade, o número de provas aplicadas aqui passou de 24 exames por semana para 240. São 48 provas dia e 960 por mês. Essa é uma das grandes vantagens que a prova online está trazendo para o CFC. Com o novo sistema, o candidato, que chegava a esperar até 30 dias para saber o resultado das provas escritas, agora faz o exame no fim da última aula e, caso aprovado, já pode marcar o início das aulas práticas. Então, o candidato, o aluno, terminava o curso teórico. Ele se dirigia até o setor de agendamento de provas e fazia o agendamento. Geralmente ele nunca conseguia fazer prova na mesma semana. Ou ele ia fazer na semana seguinte, ou 10 dias depois, ou 15 dias depois. Feita a prova teórica escrita, o resultado só vem 7 dias ou 10 dias depois. Então, tu pode ver que ele está perdendo praticamente de 20 a 30 dias. Só esperando o resultado da prova. O que acontece hoje? O aluno pode fazer a prova teórica até no mesmo dia que ele termina o curso teórico. E o resultado da prova teórica sai na hora. Então, quer dizer, o aluno termina o curso teórico hoje, faz a prova teórica hoje e já pode começar as aulas práticas amanhã. Então, você tem uma economia de tempo imensa, enorme. Por aqui, as provas são realizadas de hora em hora, sempre das 8 da manhã até as 8 da noite. O candidato, mesmo que tenha feito o curso em outra autoescola do Rio Grande do Sul, pode solicitar para fazer o exame da prova no CFC Salgado Filho. Facilita para quem não pode fazer no horário comercial, já pode fazer depois das 6, às 6, às 7, às 8 da noite. Já pode fazer. Qualquer candidato, qualquer aluno de qualquer CFC, de qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, pode fazer prova aqui no Salgado Filho. Essa é outra grande vantagem. Se não tem vaga em algum CFC, ele pode vir aqui fazer a prova. Ele pode solicitar a realização da prova teórica aqui. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições, pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não esqueça, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Hoje é dia de amistoso da seleção, vamos falar de esporte, imagens de Erechim na sua tela, eu volto já. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou.
Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. No seu aniversário, Campinas do Sul só tem a agradecer e honrar as pessoas que fizeram deste município, ao qual ao longo de sua história tem se transformado e se tornado cada vez mais um lugar acolhedor para todas as pessoas que nasceram ou escolheram este espaço de chão para viver. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa casa. Parabéns, Campinas do Sul, pelos 62 anos de emancipação. O município de Jacutinga completa 57 anos de emancipação política e administrativa. Neste 1º de junho, desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nessa construção diária de valores sólidos, nesse processo contínuo de transformação, pois é semeando ações que colhemos conquistas, buscando no presente o futuro. O poder público de Jacutinga deseja que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo à cidade mais justa. Juntos fazemos cada dia Jacutinga ser um lugar melhor para viver. Parabéns, povo jacutinguense! Atenção! Mais uma vez, as UTIs Covid dos hospitais da região estão lotados e corremos o risco de ficar sem insumos hospitalares. É preciso agir. Atenção aos números. A AMAL e seu comitê técnico estão tomando medidas para preservar vidas. Cada um precisa fazer a sua parte. Use máscara, evite aglomerações, lave as mãos, cuide-se e cuide de quem você ama. Depois pode ser tarde. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. De volta com o nosso Bom Dia Notícias. E nós vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, a opinião você também vê aqui. A pandemia nos trouxe
do coronavírus nos trouxe muitas tristezas, né, com a morte de muitas pessoas que ainda continuam morrendo, muitos prejuízos econômicos, muitas pessoas perderam o emprego, né, e não conseguiram retomar a sua vida, a sua normalidade, voltar ao trabalho, e aí dependem de viver de doações, o que tira a dignidade das pessoas, né? E esse cenário acho que não é pior, de certa forma, porque a gente vê muitos exemplos de solidariedade. E aqui no Alto Uruguai, recentemente, né, a gente vê muitas pessoas doando roupas, doando alimentos, ou mesmo dinheiro para comprar alimentos, né? Também aumentou aqui em Erechim essa questão, essa procura de pessoas por doações. E como eu disse, esse cenário, eu acho que ele também, de uma certa forma, mobilizou a sociedade, né? E a gente vê famílias arrecadando recursos, dinheiro para tentar minimizar as perdas de quem sofreu drasticamente com essa situação. E aí um assunto relacionado a isso, já entrando nessa questão, a gente só vai voltar à normalidade, a gente vai conseguir virar essa página, a gente já está em processo de vacinação, e nós vamos conseguir virar essa página somente com a imunização. Não existe outra forma. Ou as pessoas são infectadas pelo vírus com a vacina, com o vírus morto, ou enfim, com a vacina, e se imunizam, criam anticorpos, né? Ou sem a vacina, e aí pode acontecer o pior. Então, a maneira de nós voltar, a única maneira de nós combater doenças infecciosas, como a Covid, segundo as palavras aí do cientista de Aratiba, aqui, o Odir, né? Eu resgatei uma entrevista que fiz com ele esses dias e ele foi bem claro nesse sentido. O único jeito é vacinando, não tem outra forma. Está acontecendo a vacinação. E é assim que nós vamos lidar com esse problema. A nossa região continua em alerta, os casos continuam aumentando, os hospitais continuam cheios, faltam insumos para lidar com a doença, as equipes de saúde se encontram no seu limite, porque já estamos há 1 ano e meio lidando com essa situação, hein? Quase 1 ano e meio lidando com isso, e haja estrutura. E para finalizar, dizer que se não fosse não, acho que temos ainda alguns pontos positivos que têm que ser destacados, e o sistema público de saúde brasileiro, o SUS é um deles. Assim como a nossa estrutura de vacinação. Nós temos uma rede de vacinação muito eficiente, que só não está sendo mais eficiente ou mais utilizada justamente porque não tem a vacina. Porque se houvesse a vacina, nós já teríamos vacinado muito mais pessoas. Então, tanto o sistema público de saúde, o sistema público faz frente e nos ajuda muito a todos, ajuda quem precisa. E tem sido fundamental para lidar com esse problema de proporções mundiais. Então, tem muitas coisas positivas no país, e é isso que eu quero ressaltar, que estão colaborando efetivamente para conter e para que não seja pior ainda, muito pior, o que nós estamos vendo aí fora. Mas, e aí encerrando, né, não existe milagre também, né? Tudo tem um limite. E o SUS hoje opera no seu limite. E mesmo assim está aí sendo efetivo no combate a essa doença que já tirou a vida de milhares de pessoas. Um bom final de semana e é isso aí. Seguimos com as notícias da nossa região. Vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. Vamos
Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso de quinta e sexta-feira, que traz na capa Agricultura Familiar. Todo mundo tem um tempo para fazer o bem, só precisa de um empurrãozinho. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala sobre a RS 477, apenas 20 quilômetros separam o futuro de duas regiões. Na página 3, na economia, a empresa Pecim projeta crescer entre 20% e 30% nos próximos anos. Página 4, os colunistas de opinião. E na 5, a campanha visa arrecadar alimentos e agasalhos em âmbito regional Caritas Diocesana. Página 6, o fato da foto. E na 8, você confere mais informações do caderno social do Bom Dia. Página 9, prolongamento da pandemia testa resistência de pessoas e negócios. Página 10, região, 754 casos ativos de pandemia e 75 pessoas internadas nos hospitais de referência. Página 11, reportagem do Igor Miller falando sobre agricultura familiar. Você confere mais na página 12, assegurar direitos aos autistas é pauta lá em Machadinho. E na página 13, Covid, só se combate doenças infecciosas com imunização. Está aí a fala de um professor e pesquisador. Página 14, resultado na hora, CFC Salgado Filho inaugura sala para a realização de provas teóricas online no Detran. Conta pra gente é o Leandro Zanotto. Página 15, pesquisa acadêmica revela que população regional está mais ativa durante a pandemia. Página 15 tem os classificados, você confere na 18, doador fiel completa 8 anos com a voz e o coração de Ernesto e Neto Fagundes. Na página 19, será que viajar durante a pandemia é seguro? E na página 20, você confere o caderno de variedades em segurança. A Polícia Rodoviária Federal esteve fiscalizando, reforçando, melhor dizendo, as fiscalizações nas rodovias e estradas federais durante a Operação Corpus Christi. Página 23, presidente do Ipiranga festeja a arrancada em grande estilo na Série C do Canarinho. Página 24, o Grêmio vence o Brasiliense e encaminha a classificação pela Copa do Brasil. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para todo mundo que está nos acompanhando, boa sexta. Olha, bom, nessa quinta-feira, quarta, tivemos esporte. Hoje, nessa sexta-feira, véspera feriado, também tem muito esporte. Começa o destaque, desses destaques aí, o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo em Porto Alegre. Em Porto Alegre, jogo que acontece no estádio Beira-Rio. À noite, esse jogo, Brasil e Equador, eliminatórias da Copa. Ontem estive acompanhando a Argentina e Chile, duas equipes que vão brigar aí com o Brasil. O Chile bem reforçado, o empate 1-1 do jogo que aconteceu ontem. Hoje, então, o Brasil vai com um time bem diferente, até a grande maioria dos jogadores que jogam na Europa. E é um jogo importante, porque o Brasil tem 2 jogos agora nessa data FIFA, o jogo que começa hoje no estádio Beira-Rio, com alguns pontos de interrogação, Leandro. Muito bem, nós vamos ver agora a fala do técnico Tite, que ontem ele deu uma entrevista coletiva à noite, inclusive ele foi questionado sobre a opinião dele, dos jogadores da Copa América, que no Brasil está tendo muita polêmica, e falou um pouco desse jogo. Vamos acompanhar. Eu tenho dois viés que eu posso e eu vou conduzir. O muito importante, que é falar a respeito da Copa América, e o prioritário, que é o jogo contra o Equador amanhã. Vou para o importante da Copa América. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem
sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Esse é o nosso objetivo. Entendendo também o aspecto importante e que, no término dessa data FIFA, se não no término, em algum momento, as situações elas vão ficar claras da nossa posição. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto, e depois ele publicamente vai ser externado, e eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Muito bem, Eric. Dá para falar alguma coisa dessa seleção brasileira aí? Eu acho que quanto à escalação e quanto ao time pensado do Tite escalado, eu acho que ele é muito coerente. Eu pelo menos, eu gostei da escalação e de toda a relação dos convocados também, me agradou. Agora, o ponto de interrogação que eu falava em relação à Copa América, começou a se criar uma discussão muito forte, principalmente aqui no Brasil e acho que na América do Sul também, em relação à Copa América. A informação do Pedro Ernesto Denardim, ainda na quinta-feira, ontem, dava conta de que alguns jogadores que atuam na Europa se atrasaram para o treino da seleção porque queriam conversar com a comissão técnica para não disputar a Copa América. Claro que é uma questão complicada não disputar a Copa América. Isso envolve muita coisa, uma questão bem complexa. Agora, os jogadores, uma parte deles não queriam disputar essa competição. Então, não há um consenso entre todos na disputa da Copa América, o que coloca um clima assim, de instabilidade, não só na seleção brasileira, como nos demais países também. Muito bem, vamos falar agora da Copa do Brasil, que foi jogada na quarta pelo Grêmio e ontem pelo Internacional. A gente começa pelo Grêmio, que está tendo bastante dificuldade aí com o pessoal do Covid, né? Inclusive, o auxiliar técnico que comandou a partida foi o Pedro Sortero. Vamos acompanhar a fala dele, já o Eric comenta essa partida. Foi um jogo muito difícil, né? Um adversário que tinha uma proposta muito clara de se defender e aproveitar os contra-ataques e também as bolas paradas. Acredito que a equipe se portou bem dentro de campo, né? Tentou executar a todo momento aquilo que a gente havia treinado e combinado, aquilo que a gente já vem construindo junto com o Thiago. E 2-0 é um bom resultado, uma boa vantagem, mas não tem nada definido. Tem mais um jogo difícil lá em Brasília e a gente precisa trabalhar bem para fazer mais um bom jogo e garantir a classificação. Muito bem, um jogo que aconteceu às 5 da tarde, durante o virando o jogo, nós podemos ver o primeiro gol, né, Eric? Nós estávamos aqui apresentando o programa, foi muito divertido, saiu o primeiro gol do Grêmio. Vamos lá, primeira questão. A situação quanto à pandemia, ela saiu do controle do que envolve o Grêmio. O Grêmio vinha controlando há 1 ano e pouco e acabou fugindo do controle. A primeira explicação, vice de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, ele deu a explicação de que o Grêmio acabou passando os limites na festa de comemoração do Gauchão. E aí o Grêmio tem um revés com mais de 20 funcionários, isso eu não estou falando só de jogadores, eu estou falando de comissão técnica e demais funcionários, 20 deles, mais de 20, que acabaram positivando para a Covid-19. Então a situação sanitária do Grêmio fugiu do controle, não dá para abrir brecha. Esse é o primeiro ponto. Muito negativo, envolve o Grêmio. Agora, para a partida, o Grêmio vinha com vários desfalques e não foi um jogo muito bom do Grêmio. Foi um jogo em que deu para ver alguns jogadores que acabaram se destacando. O Ricardinho é um deles, que chegou a se discutir até em um primeiro momento a vaga dele para substituir o Diego Souza Couturin. Hoje o Ricardinho, apesar de perder alguns gols bem fáceis, ele marca gols. Marcou no jogo contra o Brasiliense. O Jean-Pierre, o retorno do Walter Kahneman, o Paulo Vitor, que era uma incerteza, a torcida do Grêmio criticou e eu compactuo dessa crítica. Eu acho que o Chapecó merecia uma oportunidade, já que o Breno está com a seleção olímpica. Então, me parece que errou a comissão técnica do Grêmio começar com o Paulo Vitor, mas consegue um importante resultado, que é vencer por 2-0 o Brasiliense e encaminhar essa vaga na Copa do Brasil. Vamos falar do Internacional, que jogou ontem contra o Sport. A gente mostra para você agora o gol da vitória, foi um gol de pênalti por 1-0. Na sequência, a fala do Miguel Ângelo Ramírez falando desse jogo e do Galhardo, que fez o gol. Vamos acompanhar aí essa sequência, o gol e depois a fala do treinador e do artilheiro colorado.
Bueno, seguro que la vuelta de Bosquilla es una gran noticia para Internacional, una gran noticia para todos. Es un jugador de mucha jerarquía, muy generoso en el esfuerzo. Vamos a ganar muchísimo con él y estamos felices, ¿no?, de que haya vuelto. Con respecto a los jóvenes, utilizo esa expresión porque tenemos muchos jóvenes. Y hoy, bueno, Johnny, Lucas Massetti, Lucas Ramos, Mauricio, es un plantel con muchos jóvenes y hay que tener paciencia con ellos porque este mundo es muy complicado y lo que están viviendo algunos compañeros de ellos, ¿no?, esa presión que se vive, ellos son demasiado jóvenes y no tienen herramientas todavía para soportarla. Entonces hay que tener un poco de paciencia con ellos y intentar generarles un escenario lo más protegido posible para que ellos se puedan desenvolver con confianza, con el nivel de estrés justo para poder desenvolverse. Entonces dije que el momento de Johnny iba a llegar, que iba a participar en algún momento, que ya estaba cada vez más perto ese momento, pero que quería que estuviera protegido. Y hoy ha estado protegido, ¿no? Lucas Ribeiro, Víctor, Cuesta, Tyson, Eddie, está rodeado, está protegido. No es lo mismo lanzar a Johnny rodeado de juveniles que lanzar a cualquier juvenil que sea protegido por profesionales, por experientes. Contento con su rendimiento hoy, pero él tiene que saber que esto es un camino muy largo, que es muy complicado y que va a tener momentos de mucha dificultad, de rivales difíciles enfrente y que él se está preparando para poder ser, como dije en su momento, el mediocentro del primer volante de Internacional. Thiago, gol importante, vitória, vantagem agora para Porto Alegre. O que dá para a gente destacar dessa noite aqui no Barradão? Jogo difícil, né? Um jogo mata-mata, onde as equipes se misturam bastante. Eles acabam se retrancando bastante para jogar por uma bola só, saindo contra-ataque. E feliz em poder entrar, ajudar a equipe, contribuir. Um lance onde está sendo muito discutido, que é muito pênalti, ele me atrapalha a continuar em pé. E fico feliz, eu ia deixar o Tyson bater, ele falou para eu executar a cobrança. Então feliz para mostrar que aqui dentro do grupo não tem vaidade, independentemente de quem esteja em campo, vai sempre haver o diálogo para bater o melhor e que nós consigamos continuar fazendo os gols, que é o mais importante. Um detalhe importante aí dessa noite, estreia de uniforme novo e novamente, né? Tu marcando aí com mais um uniforme, tu já marcou aí com 6 camisas diferentes nesse tempo que tu tá aqui. Sério? Ó, é mais um dado, né? Ano passado eu lembro das 4, porque nós lançamos a vermelha e a branca agora, fico muito feliz. Eu costumo fazer gols em estreias por onde eu passo e espero que continue estreando as camisas, que o Inter então possa lançar mais ao longo do ano, para que eu possa continuar com esses números. Fico muito feliz, é apenas um dado, mas feliz em poder estar ajudando a equipe, independentemente de começar a titular, de entrar. O professor sempre diz para que nós possamos estar preparados para estar ajudando a equipe, e eu fico feliz de poder ter entrado, de ter contribuído junto aos meus companheiros. O que tu achou do manto novo? Eu sou suspeito para falar porque antes do jogo eu já falei que tinha que ficar como uniforme, segundo uniforme, todos os jogos fora de casa nós jogamos com ele. E eu acho que não só uma ideia minha, mas pensamento de todos os jogadores. Muito bem. Eric, é o seguinte, desse jogo aí o Inter venceu, mas segue aquela desconfiança do torcedor quanto ao time colorado. Não é geral. Tem uma pequena parcela dos torcedores do Inter que defendem muito o senhor Miguel Ángel Ramírez. Vamos começar falando do resultado, muito positivo, o gol do Thiago Galhardo, ele vinha em algumas atuações bem ruins, e nesse jogo em especial contra o Vitória, eu acho que ele fez uma partida regular, tanto é que sofreu pênalti, ele mesmo foi para a cobrança e fez. 1-0. Pobre, mas um resultado muito importante contra o Vitória, para depois jogar o segundo jogo no Beira-Rio e conseguir essa vaga. Agora, pontos muito positivos, Patrick,
retornou em grande estilo, jogando como titular, deve ser um jogador que é indispensável para o Miguel. Se ele vai colocar é outra dúvida. Bosquilha, Johnny. E o Johnny fez uma partida muito bonita, a torcida do Internacional aplaudiu. É um jogador que até daqui a pouco vai estar brigando vaga com o Dourado. Eu defendo o Dourado, estava lesionado, não vai ficar umas partidas aí ausente. Eu gosto do Dourado, talvez o Johnny possa brigar com vaga aí, é um jogador novo que tem um futuro muito promissor. E também no gol, Marcelo Lomba muito criticado, e o Daniel assumiu a vaga no jogo de ontem, e acho que fez uma partida normal. Agora o que fica é que a atuação do Internacional é uma atuação muito fraca, é um Internacional muito pobre, que tem uma circulação de bola na intermediária, na defesa, e que fica a maior parte do jogo rodando a bola ali, sem agressividade. É o Inter com os mesmos problemas, o Inter não vem jogando um bom futebol, e a torcida sim coloca pressão. Acho que a situação do Miguel Ángel Ramírez, apesar do resultado ter sido muito bom, ainda não convenceu, e falta ainda para ele convencer. Muito bem, bom, vamos seguir falando da dupla Grenal, porque no fim de semana tem jogos de Grêmio e Internacional, e para o Grêmio, inclusive, tem uma decisão, já tem um título, a Recopa Gaúcha, é isso? A Recopa Gaúcha. A informação é que o Grêmio vai jogar com um time de transição. Não que não vai dar valor à Recopa Gaúcha, mas tendo em vista o adversário, vai jogar com um time de transição. O foco é o jogo do domingo, do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, contra o Flamengo. O Grêmio vai desfalcado. É um jogo que preocupa. E o Internacional, que vai jogar uma maratona de jogos contra adversários do Nordeste. Fortaleza é o próximo adversário. O Internacional, que joga fora de casa. Uma rodada até que é mais complicada para o Grêmio do que propriamente para o Inter, mas precisa começar a evoluir nesse futebol internacional. Verdade, bom torcedor do Grêmio. Tem jogo no sábado e no domingo aí. Bom, vamos agora falar do Ipiranga, porque o Canarinho também joga nesse fim de semana. Às 17 horas. Jogo contra o Mirassol. O Mirassol é uma das equipes mais fortes, na minha opinião, desse grupo. O Ipiranga foi muito bom ter conseguido vencer o primeiro jogo em casa, porque até um empate ou uma derrota não atrapalha tanto contra o Mirassol, e é totalmente compreensível. O Ipiranga está tendo dificuldades com essas viagens, está pedindo recursos para a sua torcida. R$10 para quem fizesse depósito de R$10 para ajudar o clube, está concorrendo a camisetas e demais brindes e prêmios. Para quem tiver interesse em ajudar o clube, basta entrar nas mídias sociais do Ipiranga para saber como que faz para ajudar o clube. E é um jogo muito difícil, sim, para o Ipiranga, mas tem novo reforço, meio-campista, que vai ajudar e vai ser mais um desses nomes aí para a temporada 2021. E o Atlântico venceu aí na Liga Gaúcha de Futsal? Empatou, na verdade. Empatou em 2-2. Jogo também que parecia, no primeiro momento, ser fácil. Um Atlântico bem desfalcado também, porque alguns jogadores ficaram aqui em Erechim, dando prioridade para a Liga Nacional de Futsal contra o Marreco, jogo que acontece no domingo. Com a base, o Atlântico conseguiu administrar o resultado e ficou nos 2-2. Muito bem, fechamos o esporte por hoje. Obrigado, Eric, um bom fim de semana, e segunda-feira tem mais. Lembrando que às 5 da tarde tem mais no Virando o Jogo. Obrigado. Um abraço, Leandro. Bom final de semana, e para todo mundo também, ótimo final de semana e boa sexta-feira. Vamos agora às informações da previsão do tempo, aqui na TV Bom Dia. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco ainda vai predominar na maior parte da região sul, mas uma mudança na direção dos ventos deve aumentar o risco para chuva a partir da tarde no centro-sul e oeste gaúcho, inclusive nas regiões de Santa Maria e São Luís Gonzaga. Nas demais áreas da região, inclusive nas 3 capitais, o dia começa com sol, as temperaturas sobem de forma gradativa e ainda não chove. O dia começa com 12 graus em Porto Alegre e a máxima é de 25, e em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 23 graus. Nos próximos dias, a capital do Paraná vai ter elevação de temperaturas, com máxima chegando a 23 graus no domingo, mas na segunda-feira a previsão é de chuva a qualquer hora e a máxima vai cair e não deve passar dos 17 graus. E no programa Bom Dia Entrevista da última quarta-feira, a Tayane do Carmo conversou com o pessoal da obra Santa Marta e falou um pouco mais sobre essa iniciativa positiva que ajuda muita gente aqui em Erechim. Vamos conhecer um pouco mais agora no Bom Dia Entrevista.
Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o trabalho da obra promocional Santa Marta aqui de Erechim. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a assistente social que já trabalha lá na entidade há mais de 9 anos, a Maria de Lourdes Calegari, que já está aqui conosco para falar mais a respeito deste trabalho. Seja muito bem-vinda, Maria, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada. Então, assim, a obra promocional Santa Marta, ela foi fundada em 1992, tá? Então faz hoje 29 anos. Na época, ela foi fundada pelas Irmãs de Caridade. Qual foi o objetivo de existir essa entidade? Porque ela tinha muitas crianças pedintes na rua. Então as irmãs da Vicente de Paula, elas resolveram fundar uma entidade para tirar essas crianças da rua. Passando por um período, né, e elas resolveram desistir, mas a comunidade assumiu essa entidade, né, que está até hoje, né. Então, quando a comunidade assumiu essa entidade, em 2009, ela passou a trabalhar dentro das políticas públicas, porque veio um novo reordenamento, né, então, para ela se continuar trabalhando, ela teve que reordenar o seu serviço. Hoje, a obra Santa Marta é de assistência social, ela é filantrópica, né, e a gente é inscrita em todos os conselhos e também no Conselho Nacional de Assistência Social. E com o passar do tempo, a obra Santa Marta teve que ordenar todas as ações que ela ia trabalhar. Então, nós trabalhamos hoje com o programa sociofamiliar, que a gente atende o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo a 94 famílias. E também trabalhamos com o programa socioeducativo, que hoje a gente está atendendo 50 adolescentes. E também a inclusão do mercado de trabalho. Esses, então, são os 3 programas da obra que a gente trabalha. Dentro desses programas tem várias oficinas. Tem a oficina ali para inclusão no mercado de trabalho, parceria com o SENAC e o SENAI, né? A gente tem hoje vários que estão inseridos no mercado de trabalho através dessas parcerias. Também parceria muito boa com as empresas de Erechim, né, que dá essa oportunidade para inserir os adolescentes da entidade Obra Promocional Santa Marta. E também a gente atende, em parceria com o município, a gente atende, na verdade, o nosso convênio é para 40 crianças. Mas hoje está voltando à escola gradativamente, então estamos com 32, que é que é até 4 anos, 3 a 4 anos de idade. Essas crianças, elas de manhã, o município tem lá os seus professores, a equipe do município, na verdade a gente só cede o espaço. À tarde, eles desenvolvem ações integrativas com nossas educadoras. Então, eles permanecem o dia inteiro na entidade. Eles têm 3 refeições. Tem o café da manhã, eles têm o almoço e tem o café da tarde. Porque a maioria deles não tem nenhuma alimentação em casa. Então, muitas vezes, o café da tarde é um almoço também. Que seria, no caso, a janta, né? Que daí eles vão para casa já jantado, né? Então, a gente tem essas refeições durante o dia. E para os adolescentes que vêm nas oficinas, também a gente serve uma refeição, um café ou até mesmo, às vezes, uma janta, né? Que seria 4 horas. Ah, mas 4 horas janta? Muitas vezes tem que servir uma janta. E para as mães também, todas as oficinas que elas desenvolvem dentro da entidade, também é servido um lanche. Hoje, com essa pandemia, o que a gente está fazendo? Tivemos que executar um projeto até no sábado, que é executado 2 sábados por mês, que esse projeto a gente trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. Porque as pessoas não estavam muito acostumadas a conviver tudo dentro do mesmo ambiente, né? Saíam para trabalhar, voltavam, né? E com essa pandemia teve muito desemprego, todo mundo acabou ficando no mesmo ambiente, né? Então, acaba dando muitos conflitos, violências domésticas, falta de dinheiro, né? Então, a gente acabou fazendo também um projeto no sábado para essas famílias. Realmente um trabalho aí muito importante, como você comentou, né? Olha só, são mais de 90 famílias atendidas pela obra. 94 famílias a gente atende, que estão inseridas na obra, fora as que estão encaminhadas e a que procura espontaneamente, né? Sim, um trabalho muito amplo. E falando dessa questão da pandemia, Maria, você citava antes, né? Durante a pandemia, aumentou esses atendimentos? Como que está sendo o trabalho da obra? A pandemia, claro, né, já faz mais de 1 ano que está aí, aumentou o número de atendimentos, como que está funcionando agora? Com certeza, aumentou muito, porque primeiro não tinha aula, né? Daí quando não tem aula, as crianças ficam mais na rua ainda, né? Então, e a obra a gente não parou.
mesmo a gente seguindo todos os protocolos de conselho, de resoluções, né, da vigilância, mas a gente não parou com as atividades. A gente está hoje, fazia muita atividade, faz até hoje pela rede social, né? Grupo no WhatsApp, atendimento individualizado, grupos pequenos, mas a obra não parou com as atividades. E aumentou muito, porque assim, a gente tem que fazer muitos encaminhamentos, né? Quando vê aquele recurso do governo, as pessoas não têm muito acesso à tecnologia, né? Então, ninguém sabia como encaminhar, então era muito encaminhamento, o pessoal entrava em desespero, falta de alimentação, muita falta de comida também, sabe? Mas, assim, a obra pode dizer, assim, que graças à comunidade, a gente sempre teve muita parceria. Então, quando faltou, sempre a comunidade nos auxilia muito na questão de alimentos. Porque nós não temos um programa de cesta básica. Quem tem esse programa, na verdade, é o CRAS, né? Mas o CRAS também não dá conta da demanda existente, né? Então, os alimentos que é doado para a obra, a gente faz uma avaliação socioeconômica, né? Primeiro, a gente tenta beneficiar os que estão inseridos na entidade e depois a gente liga para o CRAS ou... no caso, a obra Santa Marta, só existe o CRAS ali, né, de entidade, que é uma entidade, na verdade, pública, né? Então, o CRAS, a gente entra em contato e pergunta, né? Essa família já foi inserida esse mês na cesta básica? Se foi, a gente não libera. A gente tem esse cuidado para que a pessoa não fique beneficiada 2 vezes e outros ficam sem ser beneficiado. E falando também, Maria, das questões das dificuldades, é um trabalho muito amplo, demanda também aí muita questão de organização, né? Como tu comentavas antes. Hoje, assim, qual que é uma das maiores dificuldades, digamos, os desafios que você avalia, né, nesse tempo que você trabalha ali? Quais são os maiores desafios que hoje a entidade tem? Ai, nossa, o desafio que a entidade passa hoje bastante é financeira, né? Porque tem um prédio que precisa sempre de reforma. Hoje, os convênios que a entidade tem seria algumas doações de contribuinte, né? Que é através de depósito em conta. E a gente também tem hoje, que nem eu te falei, nós temos o termo de fomento, que é um recurso que vem do Fundo Nacional, do Fundo Municipal de Assistência Social, que é do CONDICAI, e tem um outro recurso também que é do COMAS, que é do Conselho Municipal de Assistência Social. Esses são os recursos que a gente tem. E também nós temos o recurso do imposto de renda, né? Que os terceiros, né, a população acaba doando direcionado para a entidade, né? E muitas vezes o que não é direcionado, que pode ser direcionado, né? Se você quiser fazer uma contribuição direcionada ao teu imposto de renda, você pode. E se não, vai para o fundo, e daí faz um rateio com todas as entidades. Então, esses são os recursos que a entidade recebe. E também a gente tem a parceria, né? Além do termo de fomento, que é dos conselhos, nós temos o termo de parceria, que é esse que eu te falei, da educação, que eles ficam de manhã com todo professores, tudo do município, e à tarde é com nossos educadores. Então, nós temos essa parceria que é com o município. Esses são os recursos que a entidade vive hoje, né? Mas a gente faz muito, que nem o ano passado, esse ano foi mais complicado ainda, porque nós não podemos fazer as promoções, que a gente tinha aquela venda de vela ali na época do seminário de Fátima, da novena, né? E também nós fazia janta uma vez por ano e também tinha o pedágio. E esse ano, com esse cenário epidemiológico aí, nós não fizemos nenhum tipo de promoção. Então, se agravou um pouco mais, né? Porque a demanda é grande, não tem como ampliar a equipe de trabalho, né? Para você ter uma ideia, eu trabalho 14 horas na obra Santa Marta. E daí eu sou responsável técnico, né, e assistente social. Então, quando você desce lá, você tem tanto atendimento que você sai de lá muitas vezes sem saber para onde vai de cansada. E Márcia, e quem assim, as pessoas que querem ajudar a obra, como que elas podem fazer? Elas podem levar as doações até a entidade? Elas ligam, elas entram em contato? Como que funciona quem gostaria de ajudar? Assim, a obra Santa Marta, como ela é aberta desde as 7h30 da manhã, né, até as 5h30, então tem sempre alguém na entidade, né? Que a gente faz, só eu que trabalho na segunda e na quinta tarde, e os educadores ali do administrativo, eles permanecem sempre na entidade. Então, dá para ligar, dá para levar direto, né? E também dá para fazer através de conta corrente, de débito em conta.
Márcia, agora falando assim dessa questão de volta às aulas, né? Antes, como nós comentamos antes, muitas crianças participavam dessas atividades, né? Que são divididas aí em todos os turnos. Aí veio a pandemia, né? Acho que algumas crianças talvez não retornaram. Hoje que volta essas aulas, o que na tua avaliação, as crianças elas voltaram a fazer as atividades? Existe a falta de crianças para fazer atividades? Como que está esse cenário com a volta às aulas agora? As aulas estão voltando gradativamente, né? Elas voltaram, começou a voltar essa semana passada, daí foi interrompida, voltou de novo, né? Na entidade, como eu disse para você, a gente não parou os atendimentos, a gente fazia sempre os atendimentos individualizados ou grupos pequenos, né? E voltando às aulas, mesmo assim, não é um turno integral, né? É um turno, eles vão só de manhã ou estão voltando uma semana sim, outra não. Então, a demanda nossa permanece grande. Continua. Igual, né? Continua igual. E agora falando também da importância desse trabalho, na tua avaliação, qual que é a importância não só da obra Santa Marta, mas de todas as entidades que fazem esse trabalho de acolher as pessoas em vulnerabilidade, de estar ajudando, de direcionar as doações que são feitas a essas famílias? Qual que é a importância do trabalho das entidades aqui em Erechim? Assim, o que eu posso estar avaliando hoje é que todas as entidades, o terceiro setor, na verdade, não vai deixar de existir e sempre vai ser importante, né? Porque o poder público não dá conta da demanda, né? E voltando na entidade, hoje nós estamos situados num dos bairros maior que tem na cidade e mais vulnerável, né? Então, porque a gente fala bairro Progresso, mas não existe só o bairro Progresso. Tem vários bairros que estão associados ali ao bairro Progresso, né? Petit Village, São José, ali Poleto, enfim, então são vários bairros. Então a demanda é muito grande, né? Então as entidades é muito importante hoje para o município. Ela supre a necessidade que o município não dá conta, na verdade, né? E só que o problema das entidades maior é a parte financeira, porque a demanda é grande e você não tem o recurso, né? Então, o recurso que a gente tem hoje são esses, mas eu também trabalho na PAI, né? Então, eu vejo também ali a parte dos recursos, então a gente sabe que os recursos é sempre muito pequeno pela demanda que as entidades atendem hoje. Isso é em todas as entidades. E as entidades, mesmo com poucos recursos, elas continuam fazendo essas ações, né? Para conseguir se manter, para continuar atendendo, ainda mais agora, Márcia, com essa pandemia, né, e como tu comentaste antes, esse número cresceu, né, de famílias que precisam, mas ao mesmo tempo, que bom que existe essa entidade e que atende, né, as famílias e ajuda quem mais precisa. Esse ano de 2020, 2021, foi um ano assim típico, né? Então, para você ter uma ideia, além das 94 famílias que nós atendemos hoje, nós temos hoje um projeto que a gente está executando, né, no sábado, que é só com mulheres vítimas de violência, né? Então, isso trouxe muito, além da vulnerabilidade, trouxe muito conflitos nas famílias, né? Então, não aumentou somente o desemprego, né? Não aumentou somente a população na rua, aumentou muito os conflitos no núcleo familiar. Então, assim, já era uma família vulnerável que a gente tinha que estar atendendo, né? E agora, com conflitos, você imagina como será os atendimentos, né? Então, a demanda é grande e é que nem eu disse, o CRAS não dá conta e a gente tenta trabalhar em parceria, mas assim mesmo, né, não dá conta ainda da demanda. Maria, chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista, e que bom que você veio aqui, né, para falar um pouquinho sobre o trabalho da obra, falar como que é organizada essa distribuição das doações e tudo mais. Eu agradeço a tua presença aqui em nome do jornal, pela tua disponibilidade, teu tempo de explicar para nós como funciona esse trabalho, e gostaria que tu reforçasse mais uma vez como as pessoas podem ajudar para quem está em casa, se tiver algum objeto, algum cobertor, alguma roupa agora no inverno, para estar ajudando aí essas famílias. Olha, assim, que nem eu coloquei, nós temos o débito em conta, né, que pode ser também contribuído, também com alimentos, também com roupas, né, tudo que doar na entidade para nós é bem-vindo, né.
E também quero colocar aqui, quero agradecer também, né, a oportunidade da gente estar explicando um pouco sobre o trabalho e querendo dizer que a diretoria da entidade não é remunerada. Eles fazem por gostar e por paixão mesmo, tá? Então, assim, que se as pessoas puderem contribuir, e a gente sabe que o público nosso, a população nossa, a sociedade nossa de Erechim, é muito parceiro. Eles estão sempre contribuindo. Quando a gente está mais apertado mesmo, a gente entra em contato sempre com um com o outro, a gente sempre consegue resolver a nossa situação. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Bom Dia Entrevista de ontem, a Taiane do Carmo falou aí sobre um projeto chamado de Proetanol, que foi divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul no início dessa semana e que vai beneficiar a região do Alto Uruguai. Vamos conferir essa entrevista com o Valdir Zonin. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos falar sobre o projeto Proetanol. E para conversar mais a respeito desse assunto e explicar para nós convidamos o coordenador do Proetanol RS, Valdir Zonin, que já está aqui conosco para falar melhor a respeito desse assunto. Seja muito bem-vindo, senhor Valdir, aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, Tayane. Nós agradecemos a oportunidade para falar um pouco do Proetanol RS. Aliás, eu que tenho iniciado esse trabalho ainda em 2013, numa época onde ninguém acreditava, simplesmente ninguém acreditava. Na época eu coordenava a Câmara Estadual da Agroenergia e lá na Câmara todas as entidades achavam que só era possível fazer etanol a partir da cana. Aí eles diziam, não, cana aqui no estado é 2, 3 meses, depois vem a jada, vem isso, vem aquilo, não é possível. Então ninguém apostava. Mas em 2013 o que me chamou a atenção é que os Estados Unidos já estavam abandonando a modalidade etanol a partir da cana e estavam investindo pesado no etanol de milho, a partir do milho, no etanol a partir do trigo, no etanol a partir da batata doce, da beterraba forageira, do sorgo grão. E isso me chamou a atenção. Será que os Estados Unidos estão errados e nós aqui no Brasil estamos certos? Então, ficou uma incógnita e eu passei a estudar fortemente o tema a partir de 2013. Debatemos, discutimos. No final daquele governo, era o governo Tarso na época, já as entidades da Câmara Estadual da Agroenergia se mostravam favoráveis a que a gente desse continuidade aos estudos. Aí terminou o governo, troca o governo, vem um novo governo, vem o governo Sartori, e nós conseguimos fazer o nosso grupo de trabalho ligado à SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Começa tudo de novo, porque novas pessoas, novas entidades. No final do governo, conseguimos fazer com que as 7 secretarias afim concordassem e quisessem que o Estado fizesse um programa. Conseguimos, na última Expo Inter, conversar com o governador, Sartori, na época. O governador ficou muito interessado e disse para nós, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Olha só. Aí nós dissemos para ele, olha, governador, o senhor tem que ganhar a eleição, porque senão vamos ter que começar tudo de novo. Dito e feito. Muda o governo, 2019, retomamos tudo de novo. Aí nós conseguimos, para não perder a discussão toda, fazer mais um grupo de trabalho. Dessa vez nós fizemos o grupo de trabalho com a Assembleia Legislativa, com os parlamentares da Assembleia Legislativa, iniciamos com a Comissão da Agricultura, a partir daí criamos a Frente Parlamentar, fizemos uma audiência pública na Quinta-feira Santa, em 2019, quando os deputados, a maioria já estavam no interior, nós conseguimos agendar naquele dia uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa, e nós do interior das regiões que querem investir no etanol, a região aqui do Alto Uruguai, a região de Carazinho, a região de Passo Fundo, a região de Campo Novo, de Santa Rosa, de Nome Toque, de Camaquã, de Cruz Alta, todas as regiões aí que têm projetos em andamento, nós lotamos o plenarinho da Assembleia e fizemos com que saísse de lá o indicativo da Frente Parlamentar do Etanol, que foi consolidado na Expo Inter daquele ano, em 2019. No final de 2019, dia 7 de
de dezembro, nós conseguimos entregar o rascunho do projeto de lei para o governador, lá no Palácio. Aí o governador precisou ainda de mais um ano para tramitar esse projeto que nós estávamos discutindo desde 2013. O governador precisou de mais um ano para dialogar com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, das Minas e Energias, do Desenvolvimento Econômico. Conclusão, final de 2020, o governador atual disse, não, o projeto é bom, vamos lá, vamos apostar. Deu certo. E ele baixou então o projeto para a Assembleia Legislativa. Mas aí já estava terminando o ano de 2020. Esse ano, quando os deputados retomaram as sessões, em março, deram continuidade, aí o projeto do etanol tramitou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e foi aprovado em plenário há 15 dias atrás. Então, os deputados votaram a favor, 15 dias atrás, e ontem, felizmente, o governador sancionou a bendita lei de estímulo, uma lei que cria a política estadual de estímulo ao etanol. Então, como diz o velho ditado, agora vai. Agora vai, demorou muito tempo e era algo, né? E ainda bem, né, que o senhor já visualizava lá nos Estados Unidos algo que eles estavam fazendo, porque até que veio para cá, até que passou todos esses processos e agora ainda bem que deu certo. E falando disso, eu gostaria que o senhor destacasse a importância desse projeto aqui para a nossa região, que inclusive já tem lei, né? A Lei 15.641, né, que institui esse projeto. Isso. Bom, eu vou começar pela importância do etanol aqui no estado. Veja bem. Nós hoje importamos 1,5 bilhão de litro ano. Bom, por que importamos? Porque 27% da gasolina que cada um de nós consome é etanol. Então, essa soma dá 1,5 bilhão de litro ano. Quanto nós produzimos dessa fatia? Produzimos ali em Porto Xavier, tem uma usina que opera cana, porque lá em Porto Xavier dá pouca geada, então ela consegue ainda operar cana. Sim. Mas ela abastece 0,3% da nossa demanda, nem 0,5% da nossa demanda. E o resto do etanol vem de São Paulo, vem dos estados produtores. E ele sai de lá com 12% de ICMS, entra aqui com mais 12% de ICMS, mais o frete, chega aqui muito caro, e aí quando ele está na bomba, ele está bastante caro, ele vai para a gasolina, ele é caro também, abastecer direto não tem como, porque vem de São Paulo. Então a importância dessa lei é estimular que o nosso estado produza etanol, mas não a partir da cana, que temos jada, que temos uma série de problemas aqui, vamos produzir através de outras matérias-primas mais importantes que a própria cana, como é o caso do triticale, da cevada, do centeio, do trigo, que são produzidos no inverno. E por que estamos concentrando peso no inverno? Porque no inverno, a safra de verão aqui no estado são cultivados em torno de 7 milhões de hectares. E no inverno só 2. Então, no inverno, nós temos 4, 5 milhões de hectares ociosos, sem plantar. Então, o programa vai priorizar matérias-primas de inverno para que a gente consiga aumentar a nossa produção de inverno. Que o mercado do trigo ele é limitado, ele é pequeno, se o trigo tem pH, tem um certo preço, se não tem pH, não tem preço. Então, nós estamos incentivando essas matérias-primas de inverno e também as matérias-primas de entre-safra, como é o caso do sorgo-grão. O sorgo-grão, ele pode ser plantado depois da soja, pode ser plantado depois do milho, então ela é uma cultura alternativa de safrinha, de entre-safra, é mais nesse sentido aí. Também, fora as culturas de inverno e o sorgo-grão, na metade sul do estado, onde tem arroz irrigado, eles estão sobrando área, que o mercado do arroz também é limitado. Então, o arroz quebrado pode entrar para etanol. A área do arrozeiro que não é cultivada com arroz, essa área pode ser cultivada com arroz gigante. O arroz gigante é específico para etanol, altamente produtivo, produz em torno de 250 sacas por hectare, então ele é altamente produtivo. E as áreas de pequena propriedade, hoje tem muita área de pequena propriedade que os agricultores ainda produzem fumo, nada contra o fumo, mas o fumo tem os seus problemas também com o uso de agrotóxicos na cultura. E uma alternativa que nós estamos possibilitando a esses produtores de fumo é plantar batata doce, não manual.
Hoje tem pequenas máquinas que planta com máquina adaptada, colhe com uma pequena máquina também, pode ser desenvolvida no município, né? E é uma outra alternativa para o pequeno agricultor, além dos produtos que eu já citei, é a batata doce também. Resumindo, então, o Estado tem condições de produzir todo esse etanol que hoje nós trouxemos de fora, e temos condições também de produzir mais do que isso. Temos condições de produzir, fornecer o etanol para bioquerosene de aviação, porque as empresas de aviação querem uma querosene menos poluente que essa que eles usam hoje, que é a do petróleo. E dá para fazer bioquerosene com etanol, então é outro mercado promissor, muito grande. Se nós conseguir baixar o preço do etanol na bomba, vamos aumentar o consumo aqui no estado, aí vamos precisar outras usinas para atender essa demanda também. Nós, o país, nós podemos exportar para o país, que o país vai precisar até o ano 2050, muito etanol. Então vamos precisar mais usinas. Nós podemos exportar para a Europa, porque a Europa sempre vai precisar importar etanol. Eles estão com as áreas deles limitadas, não têm condições de muita produção própria, e nós, tendo sobra, podemos jogar para lá sem sombra. Então, nós, sem sombra de dúvida, temos um mercado hoje garantido para mais de 40 usinas produzindo o bioetanol a partir dessas matérias-primas que contêm o amido, que essas aí que eu já citei. Então, nesse sentido, nós já temos várias regiões do estado organizadas para irem desenvolvendo seus empreendimentos, as suas biorefinarias, as suas usinas, a partir desse importante momento aí em que a lei foi sancionada aqui no estado. A lei sendo sancionada, ela tem uma série de incentivos, como redução de ICMS, reduções tributárias, garantia de aquisição do etanol e dos coprodutos, porque a partir desses produtos, a usina não produz só etanol, ela produz o etanol e gera coprodutos, gera farelo que vai para a ração animal, gera o CO2 que vai para as fábricas de água mineral, refrigerante, extintor, gera energia elétrica, parte da energia ocupa na indústria e parte pode ser comercializada. O nosso estado é dependente de energia elétrica também, é dependente desse CO2 que vem de fora também, gera um pouco de óleos também. Então, o etanol, a partir dos cereais de amido, ele acaba sendo mais lucrativo que o etanol da cana, porque o etanol da cana sobra o bagaço, que não vale muito, e esses produtos de amido, além do etanol, tem os coprodutos que valem muito. Olha só, de extrema importância, tem todo um contexto aí, né, que é uma baita esperança aqui para todos nós, né, para alinhar também a nossa economia, né, que devido à pandemia aí acabou caindo em diversos setores. E falando em relação aos projetos, esse foi um dos projetos aqui no estado. Quantos projetos tem nesse sentido? Por enquanto, o programa, por enquanto, ele limita até em torno de 15 biorefinarias. Nós já temos 12 regiões com projetos em andamento. Das 12 regiões, o Alto Uruguai é uma delas. É uma delas que tem um projeto credenciado lá a nível de estado desde 2015, porque em 2015 foi feita uma audiência pública na FRINAP, aqui em Erechim, onde estiveram presentes os 32 municípios do Alto Uruguai, esteve presente autoridades, esteve presente a AMAL, e o município de Viadutos, na época, se credenciou como um município para reivindicar esse empreendimento a nível de Alto Uruguai. Então, nós já temos, a nível de estado, um município aqui do Alto Uruguai credenciado, e se ele tiver todas as condições de infraestrutura, doação do terreno, no seu entorno, os municípios apoiando a produção dessas matérias-primas, porque, sem sombra de dúvida, vamos ter que acionar todos os 32 municípios do Alto Uruguai e talvez mais alguns 8, 10 municípios da região Nordeste, lá no entorno de Maximiliano, de Machadinho, para contribuir também com esse importante projeto, que ele envolve todas as matérias-primas e ele envolve também insumos florestais, energéticos para a biomassa florestal. Então, a região do Alto Uruguai já está contemplada com um desses projetos.
Futuramente podemos até ter espaço para mais investimentos, mas por enquanto o Estado nesse programa ele vai incentivar em torno de 15, que é para atingir a demanda atual de etanol no Estado, que é aquela cifra de 1,5 bilhão de litro ano. Então isso é muito importante para a região do Alto Uruguai, porque nós vamos ter culturas de inverno e culturas de safrinha, tendo a possibilidade de serem produzidas em todos os municípios do Alto Uruguai. Isso é muito, muito importante. São novas alternativas de desenvolvimento ali para toda a cadeia, não só para o agricultor, mas o agricultor vai precisar de semente, vai precisar de adubo, vai precisar de ureia, vai precisar de insumos, vai precisar de máquina, vai precisar de combustível. É toda a cadeia do Alto Uruguai girando em função dessa questão. Antes o senhor comentou um pouquinho ali a respeito da demanda, né? A respeito da demanda. Como é que está a demanda de etanol aqui na nossa região, aqui a nível estadual? Hoje seriam esses 1,5 bilhão de litro ano que são gastos no Estado, hoje. Então, para atender essa demanda, nós vamos precisar em torno de 15 biorefinarias. Então, essa é a fase 1 do programa. Bom, se a partir daí, com a implantação dessas usinas, que são usinas não pequenas, são usinas aí que vão produzir 100 a 200 milhões de litro ano de etanol, fora os farelos e CO2 e os outros coprodutos. Então, com a instalação dessas usinas em todas as regiões do estado, havendo a possibilidade de baratear o etanol na bomba, se baratear o etanol na bomba, o que acontece? O consumidor poderá colocar etanol e não gasolina no seu carro. E, se ele compensa economicamente, ele vai fazer isso aí. Se o preço do etanol for 70% do preço da gasolina, já vale a pena abastecer com etanol. E eu acredito que com essas usinas é possível a gente conseguir nesse patamar. Então, certamente, ali nós vamos precisar aumentar a nossa demanda, que hoje eu não sei de quanto. Pode ser que a demanda nossa vai dobrar, pode ser que ela vai triplicar. Vai depender de todos os Exato, processos. vai depender do comportamento do consumidor, do comportamento do preço final do etanol lá na bomba. Isso aí hoje a gente não tem ainda essa certeza toda. Mas eu acredito que seja possível baratear o preço do etanol na bomba e aumentar, sem sombra de dúvida, o consumo, e aí sim gerarmos mais demandas. Quanto mais demanda, mais nós vamos conseguir desenvolver o estado, desenvolver as regiões alternativas para o nosso agricultor. E sem falar que o bioetanol, ele polui 40 vezes menos que os derivados do petróleo. Olha só, e falando também para a gente reforçar, né, aprovado o projeto, então, quais serão as próximas etapas que acontecerão? Bom, agora a lei está aprovada, então trabalhamos de 2013 até agora, conseguimos aprovar a lei. Nós vamos ter, o governo vai ter agora 90 dias para regulamentar a lei. Antes de regulamentar a lei, nós vamos reunir as 12 regiões com projetos em andamento e vamos ver das regiões o que as regiões gostariam que fosse contemplado nessa regulamentação. E aí nós vamos provavelmente ter, depois dessa reunião com as 12 regiões, nós vamos ter uma audiência pública, mais uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde lá vamos estar junto com os deputados da Frente Parlamentar, da Comissão da Agricultura, com as secretarias de governo, e para fazer todo esse nivelamento. Mas eu já te diria de antemão que uma das novas etapas vai ser, as regiões vão cobrar do governo que nessa regulamentação esteja uma previsibilidade do fundo etanol. Por que o fundo etanol? O fundo etanol é uma garantia de apoio na produção de matérias-primas. Isso interessa para os municípios, interessa para o nosso agricultor, que o agricultor tenha garantia de sementes de boa qualidade, que essas sementes estejam inseridas dentro de uma política de crédito, de um crédito acessível para os agricultores.
E tendo um fundo que consiga fomentar implementação de novas máquinas, novos equipamentos, no caso da batata doce. Se é para os cereais, a gente já tem, o maquinário já está ali. Sim. Se é para a batata doce, vamos necessitar de máquinas e equipamentos talvez mais sofisticados um pouco. Então, tudo isso vai ser pleiteado agora, numa reunião com as 12 regiões, depois numa reunião estadual lá na Assembleia Legislativa, e aí vamos chegar de novo no governo, antes da regulamentação da lei, para que essa lei seja regulamentada dentro daquilo que as regiões precisam, os investidores precisam, as usinas, as biorefinarias que estão sendo instaladas precisam, inclusive na questão fiscal, ICMS, tributária, precisamos definir bem certo como que fica, porque hoje, aproximadamente com a lei, o ICMS nosso reduz pela metade. Mas tem os seus regramentos. Uma coisa é o etanol anidro, outra coisa é o etanol hidratado, outra coisa é o etanol carburante. Tudo diferente, separado. Exato, tem essas diferenças em termos de legislação. Então, na regulamentação da lei, a gente precisa prever tudo isso aí. O preço de pauta do etanol também está previsto agora com as regiões e lá na Assembleia Legislativa, que a gente entra num acordo com o governo, nessa regulamentação de quanto que vai ser o preço de pauta, para que a gente consiga o máximo de apoio possível do governo, para que a gente consiga baratear o máximo possível do etanol na bomba para o consumidor e para que a gente consiga viabilizar toda essa importante futura cadeia produtiva do etanol. Olha só que importante, né? Nós ficamos muito felizes com a aprovação desse projeto e tomara que as outras etapas, assim, elas tenham muito sucesso e que venham trazer benefícios para todos nós aqui como um todo. Senhor Valdir, nós estamos chegando aqui ao fim de mais uma entrevista e agradecemos a sua presença aqui por falar para nós melhor a respeito desse projeto, explicar tudo o que aconteceu, como foi desde o início, né, uma luta, né, para chegar até aqui, mas ainda bem que foi aprovado e agora acompanhamos as próximas etapas e com certeza traremos o senhor mais vezes aqui para explicar para nós, né, como vão acontecer os próximos processos. Nosso muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço e estamos também à disposição. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana e na segunda-feira nos encontramos aqui com mais notícias. Até lá, tchau, tchau.